No ano de 1975, surgiu em São Bernardo do Campo o que seria considerada hoje como uma lenda brasileira muito conhecida, chamada de O Bebê Diabo. Antigamente, como não tinha internet e outros meios de comunicação realmente eficientes, a única coisa que restava era ir até a banca e comprar o jornal da edição do dia. Era um belo domingo de sol, 11 de maio, no Dia das Mães, quando uma notícia impactante e bizarra deixou todos os moradores da cidade com medo. Depois de algumas horas, as bancas estavam lotadas de pessoas comprando o jornal chamado Notícias Populares, já famoso naquela época por suas histórias sensacionalistas e fake news. Nesse dia em particular, a manchete escrita em letras enormes, logo na capa, dizia: "Nasceu o diabo em São Paulo". Só isso já bastou para que todo mundo quisesse saber sobre a história do tal bebê. Na reportagem, falava que a criança nascida no hospital de São Bernardo do Campo tinha chifres, rabo e fazia outros bebês próximos chorarem. O tempo foi passando e novos relatos iam surgindo sobre o temido bebê demônio, todos eles escritos e publicados pelo jornal. Alguns diziam ter visto a criança soltando fogo pela boca. Gente que jurava que seu corpo era coberto de pelos. E até relatos do repórter que entrevistou as enfermeiras, e todas elas rezavam um Pai Nosso antes de falar sobre o assunto. Durante 25 dias seguidos, a principal manchete daquele jornal fazia alguma menção ao bebê diabo. No fim, acabaram por noticiar esse caso num total de 37 dias seguidos. O pânico estava instalado. Inúmeras pessoas diziam que durante a noite escutavam barulhos em seus telhados, e ao sair para ver, era um bebê andando rapidamente pelas telhas. Histórias sobre ele não paravam de se espalhar. O jornal até publicou algumas prováveis razões que poderiam explicar a existência do pequeno demônio. Mas teria realmente nascido naquela época o verdadeiro filho do mal? De fato, um bebê nasceu naquela maternidade com duas pequenas saliências na testa e um prolongamento do cóccix. Problemas que eram facilmente resolvidos com uma cirurgia ali mesmo. Mas o fato foi distorcido e o boato correu a cidade, chegando até a redação da Folha de São Paulo, responsável pelo Notícias Populares. Um repórter foi designado para cobrir a história e voltou com um texto relatando os fatos médicos sem nenhum sensacionalismo. Mas a direção do jornal decidiu manter a lenda urbana e tratar o fato como sobrenatural. Depois de um recorde absurdo de vendas da primeira edição, continuaram no assunto até que se esgotasse. Meus queridos, esse parece ter sido o primeiro caso de notícia falsa de WhatsApp, só que em um jornal, funcionando de modo diferente em um tempo antigo. Mesmo 40 anos após essa história, muitos ainda acreditam e juram que o bebê diabo existiu. Até a próxima. Obrigado.